Olá, amados irmãos e irmãs, hoje dia 4 de junho, a primeira sexta-feira do mês. Já vivenciamos um gostinho daquilo que vamos celebrar no dia 11, a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Perceba que mês maravilhoso. Celebrávamos então, no dia de ontem, a solenidade do corpo e sangue do Senhor. Hoje celebramos a primeira sexta-feira do mês e na próxima sexta-feira nós iremos celebrar então a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Peçamos que o Senhor nos conceda a graça de termos um coração manso e humilde como o dele. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 12, versículos 35 a 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo dizendo: como é que os mestres da lei dizem que Moisés é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós, hoje, nesta primeira sexta-feira do mês, somos convidados a refletir o Evangelho de São Marcos. Jesus que está ensinando e faz uma pergunta ao povo que ali estava, se questionando a partir daquilo que os mestres da lei acabam dizendo. Dizem que o Messias é filho de Davi. Jesus vai dizer que Davi reconhece que ele mesmo é servo desse Messias. O próprio Davi chama o Messias de Senhor. E então Jesus se questiona como que poderia se dizer que o Messias é filho de Davi? Aqui é importante compreendermos. Hoje, quando nós falamos, assim como canta então a canção Filho de Davi, o cego Bartimeu que grita e chama Jesus de filho de Davi, nós o dizemos por conta da descendência davídica, pois Davi era o rei segundo o coração de Deus. E havia-se a promessa de que o Messias, o ungido, que também era um título direcionado a todos os reis, viria da descendência de Davi. Jesus vem desta descendência e o próprio evangelista São Mateus faz questão de dizer, quando apresenta as descendências, que Jesus é Davi por excelência, é o rei segundo o coração de Deus, aquele que procura em tudo fazer a vontade de Deus, sem nenhum tipo de mancha, sem nenhum tipo de mácula. Pois quando olhamos para as gerações, nós vamos perceber que Mateus faz questão de pontuar 3 gerações de 14 gerações. O número 14 nos remete ao nome Davi. E todas as vezes que nós nos deparamos, sobretudo na liturgia, com um nome que é exaltado por 3 vezes, nós queremos expressá-lo da forma maior possível. Nós celebrávamos no dia de ontem
a festa, a solenidade do Santíssimo Sacramento, do corpo e sangue. Para a nossa língua hoje é fácil dizermos Santíssimo, esse superlativo. Mas na missa nós dizemos algo parecido quando estamos ali vivenciando a oração eucarística logo após o prefácio, de uma forma única. Nós dizemos Santo, 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 para dizer que Deus é santo acima de todos os santos. Então, Jesus é maior do que Davi, e para se resgatar, portanto, a promessa da lei de que o Messias, o Filho de Deus, viria da descendência de Davi, de um rei segundo o coração, Jesus então acaba sendo acolhido à descendência de Davi por meio de São José. Assim como Maria, pelo seu fiat, quando diz sim ao projeto de Deus, concebe Jesus em seu ventre, quando José diz o seu sim diante das dores que vinha sentindo em não fazer parte desse grande mistério, José concebe verdadeiramente Jesus como filho em seu coração. José neste mundo faz as vezes de Deus, Pai Todo-Poderoso, aonde o Filho de Deus, olhando para uma criatura, fora capaz de dizer, Pai. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça e peçamos a São José que nos ajude, ele que foi pai adotivo de Jesus, que foi amigo verdadeiro deste coração amoroso, que o nosso coração também possa se assemelhar ao coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.